Bom dia! Olá, bom dia! Estamos começando mais uma live dessa jornada Oxum, Logunedé e Ebé. Ontem, devido ao processo de Bori que estava acontecendo lá em casa, não consegui atender ao cronograma da live, mas hoje de manhã acordei cedinho para estar aqui com você, para a gente trocar mais uma ideia sobre Oxum, sobre maturidade emocional. E hoje a gente vai falar sobre essa conexão entre Ori e Oxum. Ori mais Oxum igual a maturidade emocional. Todo mundo deseja ser amado, né? Mas o quanto você é uma pessoa amável para que isso possa acontecer? Essa foi uma das perguntas que ficou em mim a partir do momento que eu comecei a entender Oxum com uma profundidade maior. Há 5 anos atrás, quando eu conheci o culto tradicional Yorubá, eu conheci os orixás através dos meus estudos, mas os meus estudos eles eram muito norteados dentro daquilo que a gente conhece na Umbanda. Então a gente Oxum do amor, Oxum, a deusa do amor, né? E aí o que a gente faz para a deusa do amor? A gente chora pedindo amor. E eu, pelo menos, tinha esse comportamento de ir lá chorar para Oxum, pedir amor, pedir, né, as bênçãos do amor para Oxum. Mas quando eu fui fazer minha iniciação em Oxum, uma série de reflexões começaram a vir, né? O culto tradicional aos orixás, ele nos traz umas reflexões que nos levam, pelo menos me levaram, em um lugar mais profundo. Como, por exemplo, o que você faz para ser uma pessoa amável? Oxum, ela é a deusa do amor porque ela é um ser amável, ela é a representação de um ser que as pessoas querem amar. Então isso é você ser amável, você ser uma pessoa que as pessoas querem amar. E para isso acontecer, a gente tem que saber olhar para as nossas chatices. A gente tem que saber olhar para aquilo que nos fere dentro da gente, e a gente acaba ferindo as outras pessoas dessa forma também, porque quanto mais a gente fere as pessoas, menos amado a gente é. E aonde que a gente fere as pessoas? Através do nosso comportamento, através da nossa fala. O Odu Odi, que é o Odu onde o Oxum mais fala dentro do jogo de Búzios. Quando o Odi começa a aparecer no jogo, gente, isso está falando que aquela pessoa tem um poder de fala, de convencimento muito grande, mas que na maioria das vezes está sendo usado pela mentalidade infantil. E aí, quando o nosso poder de fala, que é a nossa magia, está sendo usado pela nossa criança, a gente acaba dando tiro no próprio pé. Isso já aconteceu com você? Você concorda que maturidade emocional é um diferencial entre pessoas? Eu amo essa música. Você concorda que a maturidade
emocional é um diferencial entre pessoas. Porque não adianta a pessoa ter dinheiro e ela ser um borra-bosta. Ela não tem um pingo de maturidade emocional. Não adianta a pessoa cantar de galo e ela não ter maturidade emocional. Não adianta nada se a pessoa não tem maturidade emocional. Não é? A maturidade emocional entra aquilo que está muito em voga, né? A gente falar nos tempos atuais, que é sobre a responsabilidade afetiva. A maturidade emocional dá estabilidade para os nossos sentimentos. A maturidade emocional nos permite melhor controlar ou pelo menos contornar as situações que vão acontecendo com a gente na vida. E uma pessoa que tem maturidade emocional não é uma pessoa que primeiro pensa e depois age. Uma pessoa que tem maturidade emocional não é uma pessoa que não que é mais, como eu posso dizer, é mais fria. Ela é mais fria. Ela não tá naquela explosão de sentimentos da criança na maioria das vezes. Ela tá mais contida. A maturidade emocional é isso. A maturidade emocional não nos faz tomar ações impulsivas. A maturidade emocional nos faz escolher primeiro a gente, depois o outro. A maturidade emocional nos faz colocarmos limites nas pessoas, nas situações, na gente mesmo. A maturidade emocional nos permite uma mentalidade que façam escolhas favoráveis a gente. Então, a maturidade emocional, ela é racional. Se a gente observar, né? Ela é racional. É você estar pensando sobre as suas emoções e não agindo através das suas emoções. Isso tudo é Oxum, gente. Oxum é a maturidade emocional. Pensa, nós temos uma deusa que representa a maturidade emocional, que nós devemos, precisamos, que nós cultuamos ela justamente para ajustar a nossa maturidade emocional. Isso é uma bênção enorme, né? O Criador é incrível. Existe uma deusa da maturidade emocional. E quando a gente cultua essa deusa, não é para que a gente chore as nossas lamúrias, e sim para que a gente consiga estar mais refrescado perante as nossas emoções, ou seja, acordado perante as nossas emoções. Só que quem vive nas sombras das suas emoções e aí depois, por um fato que tá sofrendo, que tá lá na lama da vida, aí ele quer procurar um orixá, vai ajudar? Vai ajudar. Só que a pessoa, ela ainda não despertou. Ela ainda não despertou para o que precisa ser despertado. E eu recebo frequentemente pessoas que estão vindo lá da lama para buscar ajuda nos orixás. E com certeza a gente vai fazer o máximo para ajudar essa pessoa. Só que vale a reflexão, né?
Por que a pessoa foi procurar o espiritual só depois que ela ficou na lama? Isso é falta de maturidade. O espiritual, gente, ele é algo que deve ser vivenciado todos os dias na nossa vida. Não só quando a gente está numa M e aí quer uma solução imediata. Isso é falta de maturidade. Todos nós precisamos constantemente estar melhorando a nossa maturidade. Seja com o nosso relacionamento afetivo, cônjuge, com os nossos pais, seja com a sociedade, com aquilo que for, nós a todo momento precisamos estar melhorando a nossa maturidade emocional, porque é isso que vai nos fazer, é isso que vai fazer a gente brilhar. Oxum é a deusa do brilho. E a gente não brilha especificamente através do nosso ego. A gente realmente brilha através do brilho dos outros. Então, quanto mais pessoas olham para nós e brilha o olhinho dessas pessoas olhando para nós, é ali que a gente verdadeiramente está brilhando. A gente não pode querer confundir as coisas. Não é só o que você acha que você brilha. Porque aí você vai acabar pensando que tu é a única estrelinha do universo, né? E na verdade tem um monte de estrelinha. A estrela que brilha pra mim é a estrela que eu tô olhando. Então, quanto mais amável eu sou, mais a energia da atratividade funciona pra mim. Pra pessoa, no caso, né? Quanto mais a pessoa se torna uma pessoa que tem condições de ser amada pelos outros, mais ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais destaque social ela tem, mais prosperidade ela tem, mais notoriedade ela tem. É uma escadinha de benefícios. Isso faz parte de um processo de reorganização do nosso caráter. A gente veio aqui na Terra para reorganizar algumas coisas do nosso caráter. É assim que a cultura ancestral africana pensa. Nós viemos aqui para reorganizar algumas coisas do nosso caráter. E você conseguir se tornar uma pessoa mais amável é um grande esforço, é uma grande vitória dentro do seu caráter, né? E isso tudo é Oxum. Então todos nós precisamos da Oxum na nossa vida. Quanto mais a gente cultua o Oxum, mais a gente se torna empoderado da gente mesmo. Tem uma fala que diz assim que Oxum é a Yalodê. Se Oxum é a Yalodê, ela é a dama da sociedade. Então, está falando daquela que carrega títulos. Daquela que é vista pelo seu título, daquela que se mantém no seu título, daquela que se mantém com a sua coroa. Se eu sou a dama da sociedade, eu sou a dama da sociedade. Me tratem como a dama da sociedade. E esse é um dos nossos principais problemas. Todo mundo veio aqui ao mundo para sentar numa cadeira específica, para vivenciar o seu título, né? Isso quer dizer dominar o seu destino, estar sentado sobre o seu destino. Mas não é todo mundo que está acordado para isso, não.
Pessoas que... Há muitas pessoas que vivem uma inquietude, uma insatisfação. Fazem coisas, mas continuam vivendo uma insatisfação. Essa insatisfação muitas vezes está conectada a ela não conseguir exercer o seu título na Terra. Ela tem uma nobreza muito grande, mas ela não consegue ser vista por aquilo. Então, assim, vamos lá. Eu atendo vários terapeutas por aqui que são muito bons no que fazem, mas não conseguem se sentir vistos como terapeutas. Não conseguem se colocar no mundo como terapeutas. Tenho muitas pessoas que eu converso, que eu jogo, que eu atendo, que tem caminho sacerdotal, que tem dentro do seu destino algum tipo de caminho sacerdotal, mas não consegue se colocar nesse título. Então, se a pessoa não consegue se colocar nesse título, é como se uma parte dela ficasse sempre faltando. Oi, Lely, bom dia. Ontem eu capotei, amiga. Dormi assim, ó, como se não houvesse amanhã. Enfim, continuando, gente. Você conseguir se colocar no mundo com o seu título de quem você é muito importante para sua felicidade. É muito importante para sua maturidade emocional. Porque enquanto isso não acontece, você continua como uma criança querendo ser vista. E a gente cultua o Oxum para isso. Para que a gente consiga honrar com o nosso título aqui na Terra. Para que a gente consiga se mostrar para o mundo, ser visto para o mundo como a pessoa que a gente verdadeiramente é, com aquilo que a gente está se esforçando para ser. Se você não senta na cadeira que é para você, alguém vai sentar. E aí você vai voltar ou pro banquinho ou ficar em pé. Então a gente precisa conseguir se empoderar daquilo que nós somos. Quantas vezes as pessoas passaram por cima de você? Passaram por cima de você porque você foi o bonzinho demais. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você sente que o outro pode facilmente passar por cima de ti? Ou que você não se sente respeitada na sua opinião? Isso é a falta de você estar sentado sobre a sua cadeira. Ou seja, esse negócio que eu falei do título. Da sua intitulação pessoal. E todo mundo procura no mundo quem eu sou, né? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que são poucas as pessoas que não têm essa vozinha ali dentro dizendo quem eu sou no mundo, o que eu vim fazer aqui. Isso é a titulação do nosso destino. Por isso que a nossa profissão, em tese, ela não deveria dizer só o que a gente faz, mas quem a gente é. O nosso ofício aqui na Terra. Né? Isso é o nosso título. Isso é a nossa titulação.
E isso constrói o nosso poder pessoal, a nossa segurança, a nossa confiança, o nosso quem eu sou no mundo. Tudo isso é parte da Oxum, desse empoderamento que Oxum nos dá quando a gente a cultua. Então Oxum é a deusa do amor? É deusa do amor. Mas é esse amor que nos ensina a sermos pessoas amáveis, sermos pessoas que os outros querem amar, a sermos pessoas que nos empoderamos no nosso amor. Isso tudo é Oxum. E isso tudo, por consequência, gera prosperidade. É muito fácil a gente vender alguma coisa que fale sobre prosperidade. É produto de gôndola. A pessoa vai lá e compra sempre. Só que a maioria das pessoas ainda não entendeu que a prosperidade ela é uma consequência de fatores anteriores. A prosperidade é uma consequência da sua inteligência. A prosperidade é uma consequência da sua educação. A prosperidade é uma consequência da sua maturidade. A prosperidade é uma consequência da sua autoconfiança. Prosperidade vai sempre sendo uma consequência. A gente tem que querer se preocupar com a parte que vem antes. Para que prosperidade não seja só um evento, um milagre, um meu Deus me ajudou, mas sim uma constância na minha existência. Tá fazendo sentido aí para vocês? E falando, né, sobre amor e Oxum, sobre ser uma pessoa amável, né? Uma pessoa que as pessoas querem amar. Às vezes a gente pensa que ser uma pessoa amável é ser uma pessoa bonzinha. É dizer sim pra todo mundo. Isso não é ser uma pessoa amável. Isso é ser um coitado. Com perdão da expressão. Ser uma pessoa amável é ser uma pessoa que tem tolerância, é ser uma pessoa que respeita as diferenças, é ser uma pessoa que tem uma fala que consegue buscar sempre, que está sempre buscando fazer com que um coletivo esteja harmônico, é fazer com que as pessoas estejam a favor dela. Mas lembra, Oxum não precisa de espada para ganhar uma guerra. Tem uma historinha, né, um Itan de Oxum, que eu vou resumir aqui para vocês. Moravam juntos Xangô, Oxum, Obá e Oiá. Xangô tinha essas 3 esposas. E aí foi anunciado que estava tendo invasores no reino de Xangô. E Xangô disse que iria à guerra, né? Oiá e Obá, 2 orixás guerreiras, foram junto com Xangô para a guerra. E Oxum ficou no castelinho, lá lindamente penteando seus cabelos. Aí os invasores chegaram até a casa de Xangô. E o que Oxum fez? Oxum disse: Xangô me deixou aqui sozinha. Eu não tenho nada para fazer. Vou servir uma janta para vocês. Aí Oxum mandou servir a melhor janta para os invasores. Sentou eles na cadeira, deu bebida, né?
E aí foi lá na cozinha, botou seu pozinho mágico na comida e serviu a todos os invasores. E aí todo mundo morreu. Porque ela botou veneno na comida. Ou seja, Oxum matou todos os invasores sem precisar usar a espada, sem se descabelar. Ela manteve a expertise da sua nobreza. De tão amável, ela enganou até o inimigo. Então a gente tem que entender que ser amável não é ser o bonzinho para todo mundo. Mas é sim você usar a sua inteligência emocional para que as coisas funcionem da sua melhor forma, para garantir a sua sobrevivência. Você não precisa enfrentar o outro. Se você tem uma boa cabeça, você consegue dar a curva e aí, inclusive, trazer o outro para você. Com o poder de Oxum, a gente faz até o inimigo ficar ao nosso favor. E isso, gente, é também a nossa jornada de construção da nossa maturidade emocional. Começar a pensar assim faz com que a gente mude hábitos e comportamentos. Que hábito e comportamento será que você poderia mudar a partir dessa nossa live aqui? Bem, filho. Que hábito você poderia mudar para você conseguir se sentir emocionalmente mais esperto? Me conta aqui. Que hábito, que pensamento você poderia mudar? Você sente que poderia melhorar para você conseguir ter mais maturidade emocional? E quanto vale isso? Quanto vale conseguir mudar isso? Essas são as reflexões que nós precisamos ter para conseguir coisas diferentes daquilo que nós já estamos tendo. Não é? Porque isso que a gente quer transformar na gente já é um hábito. É algo que nós praticamos há muito tempo, que a nossa mente pratica há muito tempo e que há uma certa dificuldade de mudar como uma programação. Então, quando a gente cultua Oxum, a gente está cultuando uma deusa que tem um poder maior do que a nossa mente e que ajuda a nossa mente, o nosso eu interior, o nosso Ori, a mudar também o seu comportamento. Por isso que a gente pede o apoio dos orixás para que a gente consiga mudar os nossos comportamentos e com isso garantir mais e melhor benefícios na nossa vida. O que acho de pessoas procrastinadoras? Nem Ebó nem Ori faz efeito, né? Vou te dar minha opinião. Faz efeito, sim. Todo Ebó vai fazer efeito, todo Bori vai fazer efeito. E o Bori, ele é justamente para isso. Então, uma pessoa que é procrastinadora e faz Bori, a mente vai funcionar de uma forma diferente. O Ori daquela pessoa vai forçar ela a sair da procrastinação. Ele vai estar empurrando aquela pessoa. Um Ebó. Eu falei 2 semanas atrás sobre Ogum contra a procrastinação. Oxum também está contra a procrastinação.
Por que Oxum está contra a procrastinação? Porque a água do rio não procrastina. Né? Então, quando a gente faz uma ritualística, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Quando você recebe uma ritualística, é como você receber um remédio na veia. Ele vai fazer efeito. O que a gente faz é comprar um remedinho tarja branca na farmácia e muitas das vezes tomar 2 dias e depois não tomar o resto. Ele tem uma ação. O que um ebó, o que uma ritualística, que um sacerdote faz na cabeça da pessoa, aí é tipo a pessoa receber medicamentos na veia, com uma dosagem muito mais forte do que o remédio que você compra na farmácia. Ele vai funcionar. E o que é fazer funcionar? É fazer a pessoa conseguir vencer seus limites. De pouco em pouco, mas vencendo seus limites. Rafa, o que está por trás da procrastinação? A culpa é o medo. Qual é o seu ponto de vista? Se você quer saber meu ponto de vista, eu tenho uma aula maravilhosa que eu fiz, está aberta no YouTube do Terreiro Escola Casa de Todos. Eu tenho uma aula lá escrita, acho que se chama Ogum contra a procrastinação. Tá? Inclusive, nessa semana eu vou ter ebós de Ogum para tratar a procrastinação, especificamente. Nós tratamos através dos ebós questões internas nossas que a gente não tem força para mudar. Então o ebó vai agir e vai nos dar forças para que a gente consiga mudar aquilo que a gente quer. Então, sim, como tinham me pedido, ebó e ibori, no meu ponto de vista, é muito mais fácil uma pessoa conseguir vencer a procrastinação tendo seus ebós e seu bori feito do que sem. Porque sem essa energia, ela vai continuar lutando contra ela e não a favor dela. Se ela já se sente fraca para lutar contra a procrastinação, é sinal que ela precisa de uma energia a mais que ela não tem. Procrastinação também pode ser coisa de egungun, pode ser coisa de ancestral, pode ter ancestrais no campo dessa pessoa. Pode ter muita coisa. Eu tenho uma aula lá sobre Ogum contra a procrastinação. Como saber qual orixá sou filha? Sou leiga demais. Jogo de búzios. Agendando seu jogo de búzios. Quem quer agendar seu jogo de búzios, digita aqui búzios, que você vai receber uma mensagem minha automática. Mas saber de quem eu sou filho é uma coisa que não é tão importante quanto saber de quem você está precisando nesse momento. O nosso Ori, o nosso Deus interior, ele precisa de várias forças para funcionar. E muitas vezes algumas dessas forças não estão funcionando ou não está o suficiente. Está o suficiente na sua vida a bateria da autoconfiança? Está o suficiente? Porque se não está o suficiente, a gente precisa completar essa bateria. Para que você trabalhe melhor, viva melhor. Aí o jogo de búzios vai dizer,
precisa reabastecer a bateria da confiança dela. E no caso dela, a bateria da confiança tem que ser reabastecida com Yansan. Então tem que fazer um ebó de Yansan para confiança. Mas no outro pode ser totalmente diferente. Pode ser que ele tenha que restabelecer a confiança através de Oxum. Então, eu falo sempre, a gente para de olhar o orixá como um processo romantizado. E a gente começa a entender que o orixá é medicina. É a medicina para o nosso intangível. É a medicina para o nosso estado de espírito funcionar de uma forma que nos traga constância, de uma forma que nos traga progresso, de uma forma que nos traga simplesmente paz. Existe magia ou feitiço que tirem energias para não prosperarmos, tipo ficarmos parados na vida e nada fluir? Claro que existe, muito, muito. É uma das coisas que mais se faz, mas não são coisas que você vai fazer por você. São coisas que um sacerdote deverá fazer por você. Porque aquilo que você pode fazer por você, você já faz. O que o sacerdote faz é mexer num buraco mais profundo. O sacerdote, ele mexe nas pragas, nas maldições que a pessoa tem com ela mesma. Então ele tem que saber lidar com outro nível de energia e ter outros recursos que não são os recursos que você pratica na sua casa, através da sua vela e da sua fé. Um sacerdote mexe com coisas que são um buraco mais embaixo. Mas sim, todas as energias que nos paralisam, elas são chamadas de ajoguns. Ajoguns são forças que são contra o progresso do homem. Ebó funciona para mediunidade em desequilíbrio, me causando muita tontura? Funciona. E olha só, o que causa problemas na mediunidade não é a mediunidade, gente. O que causa problemas na mediunidade é o sistema emocional da pessoa. Então, sempre que a gente vai tratar da mediunidade de alguém, a gente vai tratar do sistema emocional dessa pessoa junto. Senão não tem como, né? Mas a gente regula a mediunidade das pessoas através de ebós também. Através de cultos específicos que trazem os remédios que a pessoa precisa para não ficar andando tão manca, né? Tão desconfortável. Já nascemos destinados a viver parados, sem luz, tipo uma depressão? Não, isso não existe. Dentro da cultura africana, isso não existe. Isso pode ser dores ancestrais e até mesmo a sua criança interior, né? E a gente trata muito disso com Oxum. Com Oxum, com Ebé, que são os orixás que eu tô falando, que são os orixás que eu estou convidando vocês há uma semana para vocês estarem no ritual que vai acontecer quarta-feira. Quarta-feira tem ritual de Oxum, Ebé, Logunedé, para prosperidade, para brilho pessoal, para o retorno da alegria na nossa vida, né? Se você quiser participar, digita prosperidade aqui nos comentários que você vai receber uma mensagem minha no direct e um outro vídeo onde eu vou te falar como você vai fazer os seus pedidos nesse ritual. E é bem legal, eu faço todo mês, tem sempre mais de 100 pessoas participando todos os meses e é uma forma de eu colocar o trabalho do orixá a um número maior de pessoas com um valor acessível,
Tem um valor de R$ 97. E, cara, esse ritual faz sucesso, tá? Então, esse mês é da Oxum Logunedé Yebé. Digita aí prosperidade. Mas digita, faça sua... e vai buscar entender um pouco desse ritual, porque se a gente não faz nada de diferente acontece. Não é? É assim. Já falo de como funciona, tá? Já cuidei, já incorporei Exu e nunca cuidei da mediunidade. Quais as consequências? As consequências não são por você não cuidar da mediunidade. As consequências são por você não cuidar da sua autorresponsabilidade. É diferente. Todo mundo pode incorporar. É uma técnica do espírito, gente. A questão é que tem pessoas que incorporam mais fácil e outras não. Mas com treinamento todo mundo pode incorporar. Então não é porque você incorporou uma vez na vida que de fato você tem que seguir um caminho mediúnico, né? Isso não tem necessariamente a ver. Mas um desenvolvimento espiritual dentro daquilo que a gente crê é muito importante. Então, se eu creio em Ganesha, eu vou comprar livro de Ganesha, eu vou para a imersão de Ganesha, eu vou comprar uma estátua da Ganesha, eu vou me rodear espiritualmente de elementos e de entendimentos que essa espiritualidade traz. Agora, se o meu lance é o tranca-rua, é a Maria Padilha, é os Exu, é os caboclos, então eu preciso estudar sobre eles. Porque estudar sobre eles vai me dar uma dinâmica espiritual melhor até do que eu incorporar eles. Ali na minha plataforma eu tenho um curso de Preto Velho por R$ 47. Maravilhoso, que eu ensino muita coisa. Vai sair essa semana o curso do Tranca-Ruas, que a gente deu presencial lá na casa e gravou. Enfim, se você é dessa espiritualidade ancestral, brasileirada, africana, você deve mais do que se preocupar sobre incorporar ou não em conhecimento. Porque o conhecimento vai fazer com que essa espiritualidade te dê clareza, te transforme e faça parte da tua vida. O ritual é presencial, o ritual é à distância, Bruna. Já fala um pouquinho dele, tá? A imolação animal. Minha família tem preconceito com a religião, por isso não consigo ir. Então, o seu primeiro passo é você se sentir independente da sua família. Esse é o teu propósito de vida agora. Que você não pode ficar presa ao que a família não entende. E isso não é só sobre religião, isso é sobre tudo na nossa vida. Geralmente, pessoas que têm essa questão, quando a gente abre o jogo já vai estar falando. Você precisa ser independente da sua família. Precisa trabalhar para pagar o seu próprio aluguel. Esse tem que ser o seu propósito de vida nesse momento. Tem que conseguir. E porque isso é que vai gerar a chave para você se tornar uma pessoa adulta. Rafa, não é barganha com a espiritualidade fazer trabalhos e pedidos? Não, não é. Não é. É burrice ficar parado achando que bênçãos vão cair do nada sem que a gente faça por isso. Esse olhar de barganha, ele é um olhar de outras religiões. A gente tem que olhar cada dogma através do seu sistema. Dentro da relação ancestral africana, o mundo se chama Aie.
Aí quer dizer mercado. As trocas dão dignidades às pessoas. O esforço dá dignidade. Se você só fica rezando sem fazer esforço, as coisas não acontecem. Se você só manifesta, mas não faz nada para entregar essa manifestação, tudo fica preso dentro da sua cabeça. Todas as culturas ancestrais fazem oferendas, porque entendem o poder da troca que existe. Eu estou trocando a minha energia com a natureza. Eu estou oferendando para receber. Estou oferendando para receber. A ideia de que existe um Deus que está lá em cima fazendo assim, amém. Essa ideia existe dentro de um olhar cristão e que pouco funciona. Observa como as pessoas vivem numa sofrência para que Deus as atenda. Nós não. A gente não vive nessa sofrência, não. A gente vai lá, faz o nosso prato e vai no orixá, oferenda, pede e ele responde. Por que ele responde? Porque a gente entende que tudo é uma energia de troca. E desde os princípios da humanidade, o sacerdote sempre teve uma posição hierárquica muito poderosa dentro de uma sociedade. Porque ele é aquele que tem o conhecimento de fazer o relacionamento com a sabedoria daqueles que sabem, os ancestrais. Depois que veio esse negócio aí que tem que ser tudo de graça. Por quê? Porque isso tira o poder dos outros, né? Mas será que a vela que tu acende dentro de casa é a mesma coisa? Será que o paracetamol que você toma dentro de casa é a mesma coisa do que você ir num bloco cirúrgico e fazer algo que um médico pode fazer? Enquanto a gente fica nesse pensamento de que espiritualidade é acender uma velinha e fazer uma oração, é também isso. Mas não é só isso. A gente não valoriza verdadeiramente o que é a profundidade da espiritualidade. E quem não consegue fazer seus pedidos, não consegue ter sua vida transformada. Isso é uma crença limitante. De que você só pode recorrer a Deus, aos deuses, se você estiver quase morrendo. Isso é uma crença limitante. Uma crença familiar. Que vem da religião que a família propagava. E essa religião que a família propagava faz parte de uma doutrinação que ela teve. Porque seus ancestrais não eram assim. Se eu começo a falar disso, gente, eu engato. Obrigado, Clau. Expansão de conhecimento. Eu falei esses dias sobre isso. Mojubá. Mojubá, Babá Gustavo. Onde piso, atraio confusão e fofoca. Me dou mal. Isso são eguns? Podem ser eguns. E isso pode ser alguns, pode ser alguns, pode ser confusão de Ebé, mas está conectado diretamente à sua maturidade. Então é aí que a gente diz, você tem que fazer um ebó de Ebé para melhorar suas relações sociais. E você não pode ser essa pessoa que faz a fofoca. Porque quem atrai alguma coisa é porque ela é parte dessa lei da atração. Né? Então quem atrai fofoca e confusão é porque geralmente é parte desse processo de fofoca e confusão. Por isso que há necessidade de melhorar os nossos comportamentos.
E é isso que a gente verdadeiramente pede pro orixá. As coisas que são intangíveis na gente. Eu entendo o que eu preciso mudar em mim, eu vou lá e oferendo ao Oxum. E eu peço ao Oxum, que eu não seja mais uma criança dentro desse comportamento. Que eu consiga reinar sobre as minhas emoções dentro desse comportamento. Entendeu? Existe ebó para curar medo, ansiedade, pai. Tem uma frase que diz assim: para cada problema há um ebó. Porque dentro da cultura ancestral africana, para cada problema existe a possibilidade de uma solução. A gente nasce com um destino certo, a gente vai sofrer no amor. Não, meu amor, o que eu tô te falando é sobre imaturidade. Sofrer no amor é imaturidade emocional. Tá com uma visão deturpada sobre relacionamentos. Estar com uma infantilidade ainda engatilhada. E a gente não entende isso no primeiro momento. Por isso que o papel do orientador é muito importante. O orientador espiritual nos ajuda a gente se entender. Entender do nosso estado de espírito. Entender quais são os comportamentos que a gente precisa mudar na gente para que a vida mude. E cultuar um orixá é uma forma de nos ajudarmos a mudar comportamentos que estão muito enrijecidos dentro de nós. Ontem, sexta-feira, eu fiz uma live sobre relacionamento tóxico. Tá aqui no perfil, assiste. Porque uma pessoa só atrai relacionamento tóxico se ela, no fundo, quer se alimentar de relacionamento tóxico. Ao descobrir meus orixás, preciso cuidar, sentar dentro de casa? Depende. Mais importante é você cultuar aquilo que você precisa nesse momento da sua vida. Você pode ser filha de... Você pode ser filha de Oxum, mas nesse momento da sua vida, o que você mais precisa é de Ogum. Então você tem que cultuar mais Ogum. Você deverá fazer um ebó de Ogum, você deverá fazer a medicina de Ogum na sua vida. Que inclui você acender vela e fazer a sua fé. Mas não é só isso. Né? Tem que fazer o bolo de energia e se alimentar dessa energia. Eu falei muito essa semana aqui que existe uma diferença entre devoção e tratamento. A devoção que você tem em Deus não pode fazer com que o tratamento médico deixe de existir. Você concorda? Então, a devoção espiritual que você tem é uma coisa. O tratamento espiritual que você precisa é outra coisa. Então eu posso acender a minha vela para Oxum. É a minha devoção espiritual. Mas é diferente de eu receber o ebó da Oxum, que é o meu tratamento espiritual. São coisas diferentes. Né? Né, filha? Conta pra eles que são coisas diferentes. Nesta semana, na quarta-feira, eu vou fazer um ebó coletivo de prosperidade para Oxum, Logunedé e Ebé. E todos estão convidados. Orixá é para todos. Ele acontece à distância e você assiste todo o ritual através de um link secreto que é enviado no grupo. Nesse momento do ritual,
há um processo oracular. Então eu vou fazer uma leitura de campo de todo mundo que está ali e eu vou dar uma palestra que traz o autoconhecimento de Oxum, de Logunedé, de Ebé, para as pessoas pedirem mais coisas. Então eu vou dar uma palestra que vai abrir a mente de vocês para vocês pedirem mais coisas além dos pedidos que vocês já se organizaram. Tá? Os pedidos, eu gravei um vídeo que explica direitinho como você pode fazer a carta dos seus pedidos, porque isso é a principal dúvida das pessoas. Então, nesse ritual da Oxum, você vai falar sobre prosperidade. Mas para a gente falar de prosperidade, a gente tem que falar de novos padrões. Então, por exemplo, se você se sente insegura, você vai dizer, você vai botar de um lado insegurança, do outro lado o que você quer, como é que você quer prosperar? Segurança. Eu fiz uma ideia de carta que te ajuda. Esse vídeo da carta eu mando para quem me mandar uma mensagem no direct. Por isso, você deve digitar aqui prosperidade. O ritual tem um valor de R$ 97,00. Você se inscreve antecipadamente, porque a gente tem um limite de pratos, visto que cada pessoa tem um prato com a sua oferenda. O ritual ele é coletivo porque eu faço no mesmo momento e tempero todos os pratos no mesmo momento. Mas cada pessoa tem a sua carta, tem a sua oferenda, tem o seu momento de reza. E eu tenho um número X de pratos dentro da minha casa de axé. Então eu consigo atender o número de rituais dentro desse número de prato que eu tenho. Todo mês acaba que algumas pessoas ficam fora. Então, já faça a sua inscrição ainda hoje. Digita prosperidade que você vai receber as informações de como fazer a sua inscrição. E aí você vai pegando todas essas lives que eu estou fazendo às 9 horas da manhã como uma baita mentoria para te ajudar a você pensar na sua vida e fazer seus pedidos de uma forma melhor e mais elevada, tá? Deixa eu responder umas perguntas que tem aqui. Dizem que tem o Obará no destino, só que nada dá certo. Então, porque o Obará, que é o número 6 no jogo de Búzios, né? Ele fala da inquietude das pessoas. Para que você consiga ter a sua vida aberta, você precisa aprender a confiar na sua criatividade. Precisa aprender a confiar que você é capaz de solucionar as coisas. Quem é de Obará muitas vezes precisa de Exu para aprender a ter mais ação na vida, ou precisa de Oxalá para ser mais constante, precisa de Oxum para aprender a acreditar mais em si, né? Sonhar que estaria incorporado, o que seria? Não faço a menor ideia, mas já sonhei também. Eu geralmente quando sonho que estou incorporado, eu faço uma oferenda para aquele guia. Ai, tem um monte de pelo aqui agora. Como faço para me juntar ao grupo para assistir sua live na quarta-feira? Simone, a quarta-feira, essa live ela é fechada para quem participar, para quem escolhe participar do ritual. Então você digita prosperidade aqui para receber uma mensagem no direct, você vai fazer a sua inscrição no ritual, você vai receber toda a orientação para participar desse ritual e você vai ter um link fechado. A minha equipe, assim que você enviar o comprovante de inscrição, vai te colocar num grupo de WhatsApp, que lá eu envio o link para o nosso ritual ao vivo, tá bom? Os rituais são transformadores, isso aí, Rosa. Rosa tá vindo de Portugal, vai fazer Buriça mês que vem.